E se as pragas dos vizinhos finalmente pararem de me atrapalhar, eu consigo gravar os vídeos. Fala aí, mestres, beleza? Começando mais um vídeo aqui no seu canal, Quem é o Mestre? E hoje a gente vai falar dela, Stranger Things, a série que conquistou corações dos fãs de diferentes gerações e gostos, e se tornou uma verdadeira febre. Eu trouxe algumas curiosidades e easter eggs que você só acha aqui no canal Quem é o Mestre. É sério, eu aposto com você só vai achar essas informações bem profundas aqui. Então, pra você que não se inscreveu ainda, dá uma chance, vai lá, se inscreve, curte, compartilha com aquele seu amigo que curte a série também. Aliás, esse vídeo aqui vai ter spoiler da temporada 5, e serve pra quem viu. Mas caso você não ligue pra spoiler, e você também não queira ver a série, eu acho que vale a pena, principalmente se você gostar dos anos 80, porque você vai curtir as curiosidades desse vídeo. E então eu vou classificar isso aqui como normal, qualquer um pode ver, seja para recordar ou para aprender. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Logo no primeiro episódio, intitulado de The Crawl, que basicamente significa o rastreamento, que em português o título ficou Uma Missão de Resgate, ele faz menção a uma coisa que o Mike vai falar mais pra frente pra irmã dele, a Holly. Ele fala pra ela sobre um resgate, ou Dungeon Crawl. Dungeon Crawl é basicamente um tipo de RPG, ou parte de um RPG, onde os personagens vasculham masmorras, labirintos ou locais similares, repletas de monstros e armadilhas. Isso também é bem presente na parte que os personagens ficam se locomovendo pelos túneis da cidade. Logo no início, a gente se depara com Will alguns anos antes, durante o sumiço dele, enquanto ele estava no mundo invertido. Ali tiveram que recorrer àquela velha técnica de rejuvenescer o personagem, já que o ator estava bem mais velho. A gente tem que lembrar que Stranger Things tem quase 10 anos. Aqui não tem nada demais a não ser as habilidades absurdas do Will em acrobacia e atletismo, e o rosto dele que ficou bem estranho, caindo naquele vale da estranheza. Eu acho que rejuvenescer alguém tão jovem ficou esquisito, e essa técnica não tá tão bem aprimorada ainda, a gente sempre acaba percebendo uma coisa estranha. Em seguida, mostram Robbie e Steve trabalhando na rádio. E aqui, a Robbie dedica uma música Pretty in Pink, da banda Psychedelic Furs, para sua namorada Vicky. Eu acho que ela dedicou essa música para Vicky porque ela parece muito com a Molly Ringwald, que é uma atriz de alguns filmes famosos dos anos 80, incluindo Garota Rosa Choque, que em inglês é Pretty in Pink. Então ela dedicou essa fantástica canção que fez parte da trilha sonora do filme para sua amada. Logo depois aparece o treinamento da 11. Isso me lembra um pouco a Sarah Connor tendo que treinar para sobreviver. Lembrando que a atriz da Sarah Connor, a Linda Hamilton, também tá na série interpretando a Dra. Kai. Eu vi algumas pessoas falando que o treinamento dela parecia o treinamento da Rey no filme Ascensão Skywalker. Mas, embora pareçam bastante, eu prefiro acreditar que eles não se basearam nesse filme ruim. Logo depois, a gente vê o personagem do Dustin, que era um alívio cômico, se tornar aquele personagem meio introspectivo, raivoso, soturno. Ele quer manter vivo o Hellfire Club e a memória do Ed Manson. Ele tá até usando um sobretudo, parecendo aqueles personagens dados como louquinhos, tipo o Questão da DC. Em seguida, mostra o Murray contrabandeando algumas armas e alimento pra cidade. E aqui dá um foco bem maneiro numa garrafa antiga do Gatorade. O legal do Stranger Things é que eles têm muito cuidado com toda a ambientação, figurino, cenografia, e eles colocam réplicas bem fiéis a objetos daquela época, Coca-Cola, Doritos, etc. Não é que nem a série do Todo Mundo Odeia o Chris, que se passa nos anos 80 e tem cheetos de hoje em dia. Aqui parece que o Dusty foi mexer com a cobra e foi picado. Ele tem uma cena muito maneira e cai pra dentro dos valentões sem medo. E aqui, novamente, a gente tem uma menção do D&D, o sistema de RPG que eles jogam na série, onde o Dustin fala que usou a magia rajada cromática e tirou 7, e que era a cor violeta, e que era pior porque deixava os inimigos cegos. Na realidade, isso é um pouco impossível. Eu entendi que efeitos práticos, ele queria falar isso pra jogar querosene na cara dos caras e ter uma vantagem na luta. Mas essa edição que eles jogam, o AD&D, essa cor não causa cegueira, e sim leva o alvo para um outro plano. Os roteiristas devem ter se baseado nas regras da 5ª edição, que é a edição mais recente de D&D, que não é a mesma que eles jogam. Mas o fato dessa cor levar para um outro plano me faz pensar, Stranger Things sempre acerta muita coisa, mas quando se trata de D&D, sempre rolam uns anacronismos. Cara, essa cena aqui me comoveu, ela foi muito bonita e marcante. Quando o Mike conversa com a sua irmã Holly e tenta consolar a menina, ele passa o bastão do RPG pra frente, parecido com o que fizeram com a irmã do Lucas na outra temporada. Só que aqui, a parada é mais emotiva. Ele diz que achava que não era a hora ainda, mas acaba dando pra irmã uma miniatura de uma clériga, que é um tipo de sacerdote. Eu imaginei que ela seria uma clériga, porque eles ainda não tinham um clérigo no grupo, que é uma figura bem importante. A cena é bem fofa e mais tarde ela prende a miniatura no cordão como se fosse um amuleto de proteção. Durante essa conversa, ele também fala do título do episódio, Dungeon Crawl. E aqui, a única falha é que ele diz que os clérigos podem conjurar a porta dimensional, que não é uma magia básica de clérigo. Eu acredito que eles disseram isso para que ela seja uma pessoa que consiga abrir portais ou se teleportar de um espaço para o outro ou entre mundos. E sendo clériga, eu acredito que ela vai curar a Max de algum jeito, uma vez que os clérigos têm poderes de cura. E já que falamos da Holly, vamos focar numa coisa bem interessante, no quarto dela.
Vocês já perceberam que os quartos dos personagens mostram muito do que eles são? Mostram muito da personalidade deles. Por exemplo, na primeira temporada, a gente viu o sótão do Mike, onde eles jogam RPG. Lá tem alguns pôsteres de dinossauro. Claro, dinossauro é uma parada que fascina muita criança. Mas também a gente tem pôsteres, por exemplo, do filme Enigma do Outro Mundo, que é um filme de ficção sensacional, estilo Lovecraftiano. No quarto do Mike, a gente já consegue ver os bonecos de Star Wars e um pôster do Cristal Encantado, que é um filme sensacional feito pelo Jim Henson, que também é criador dos Muppets. Então, mostra que eles gostam de bastante coisa de ficção, ciência e ao mesmo tempo de uma imersão em mundos de fantasia por conta do RPG. Mas voltando aqui pra essa temporada, no quarto da Holly tem muitas informações. Ela tem muita coisa de menininha da cidade. Tem ursinhos carinhosos, tem pôster e travesseiro da Rainbow Bright e tem muitos bichos de pelúcia. Ao mesmo tempo, a gente percebe algumas coisas aventureiras no meio. Por exemplo, ela tem um pôster de Fievel, um conto americano, que mostra um ratinho russo, que é o Fievel, indo com a sua família para os Estados Unidos. Um personagem muito aventureiro e pequeno, como ela. Lá também tem um pôster do Scooby-Doo, que reforça essa coisa de exploração, resolver mistério, aventura. E você percebe que ela é bem diferenciada. Ela não é só uma menininha indefesa. Ela, por exemplo, não desdenha do presente do irmão. Ela tá lendo o livro Dobra no Tempo. Isso é bem maneiro. Outros detalhes do quarto dela são, por exemplo, o pôster do Alf, o É Teimoso, que era um seriado de comédia bem familiar que passou aqui no Brasil em torno dos anos 80 e 90 e é muito famoso nos Estados Unidos. Ela também tem um boneco do Wally, de Onde Está o Wally, e ele tá bem escondido assim, foi difícil de achar. Ali no meio também apareceu o Verme, amigo do Ted Ruxpin. Eu esqueci o nome dele. O Ted Ruxpin era um ursinho que ficou muito famoso aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E também tinha um desenho dele, eu lembro que passou aqui. A série também apresenta um personagem novo, o Derek, que é um molequinho muito babaca e insolente. Cara, é um personagem sensacional e eu acredito muito que ele foi baseado no Eric Cartman do South Park. Derek Turnbull é aquela típica criança problema. Ele é valentão, ele implica com os colegas, fala palavrão e até xinga a mãe. Ele só parece respeitar os militares. Isso é bem reforçado no pôster que ele tem no quarto dos G.I. Joe. E também tem a lancheira deles. Um close no quarto dele mostra que ele tá jogando Ghosts and Ghosts de Nintendo. E parece ter uma lata de 7-Up ali no canto também. Mostra também que ele tem uma coberta do He-Man, que é uma coisa clássica para os jovens e crianças dos anos 80, e tem uma bandeira do NASCAR, que é tipo uma associação de carros de corrida. E ele também tem um pôster do Pee-wee, que é um personagem irritante e infantil. E como ele é rico, ele tem até um fliperama no quarto. E o que mais me chamou a atenção é que apareceu bem de relance, mas ele tem um pôster do Garbage Pail Kids, que aqui no Brasil foi conhecido como Gangue do Lixo. Cara, esse troço me dava medo, sempre me deu medo. Isso aí é uma franquia de cards, de desenhos e tem até filme nos Estados Unidos. Que são umas crianças bem bizarras, meio rechonchudas, sempre retratadas de uma forma bizarra, com humor negro e ácido. Cara, sério, sempre me deu medo e eu fui pegar pra rever pra fazer esse vídeo e eu me arrependi profundamente. E esse tipo de entretenimento bizarro de crianças sem filtro dos anos 80 combina muito, mas muito com ele. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Aqui nesse quadro a gente basicamente tem uma referência ao The Who, a banda, e aqui tem uma zoeira que fizeram com a Joyce perguntando sobre o capacitor de fluxo, que é uma referência direta do capacitor de fluxo do filme De Volta para o Futuro. Nessa parte do episódio 3, a Holly ganha um rádio com uma fita cassete da Tiffany, que toca a música I Think We're Alone Now. Uma baita música e ela até poderia gostar. E caso o Vecna tenha escolhido, isso ficou bem esquisito. A Holly, depois de remexer na casa do Vecna, encontrou algumas roupas que lembram muito da Rainbow Bright, e ela se vestiu como se estivesse fantasiada de clériga. Logo depois, ela pegou um prendedor de lenço de escoteiro com o símbolo da flor de lis. Os clérigos sempre precisam do símbolo sagrado do deus para conjurar magias. Eu me perguntei se era isso, ou se a própria miniatura da clériga funcionaria como seu símbolo sagrado. No episódio 4, mostra uma família assistindo um antigo filme da Disney, A Espada Era a Lei. Bom, isso aqui foi tudo que eu achei, mas teve uma coisa que eu não me liguei e que faz muito sentido, foi uma comparação sobre a Holly com a magia, a personagem dos Novos Mutantes, que é a irmã do Colossus. A aparência lembra, e o fato dela ter sido levada por um demônio pro limbo ainda jovem e ter ficado por lá e aprendido magia, pode combinar bastante com a personagem no futuro. E isso também combina com um arco do inferno dos X-Men, onde um demônio sequestra várias crianças e leva pro limbo. Isso pareceu bem interessante e faz muito sentido. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o comentário dizendo se gostou, se odiou, ou se tem alguma outra coisa, perguntas relacionadas à série. Um forte abraço pra vocês, fiquem bem e até mais. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o Mestre.